baseado em fatos verídicos. Você já se perguntou se a frase baseado em fatos reais é verdade? Até onde determinado filme é realmente baseado em fatos? O fato é que quando aparece essa frase, dá um medo daquele. Eu não tenho medo de nada. O filme Evocando Espíritos, lançado em 2009, conta a história da família Campbell, que após se mudar para uma antiga funerária com a intenção de ficar mais perto do hospital, onde o filho mais velho passa por um tratamento contra o câncer, começa a sofrer com uma série de eventos paranormais. Na obra, Matt é o mais aberto aos ataques sobrenaturais. Como ele está com uma doença, no caso um câncer, e está entre a vida e a morte, o garoto recebe todo tipo de visão possível. Luzes piscando, coisas mudando sozinhas de lugar. O que teve mais destaque no filme foram os corpos colocados dentro das paredes pelo antigo dono da funerária, com a intenção de potencializar seus rituais de contato com os mortos. Como acontece em boa parte dos filmes baseados em fatos reais, Hollywood colocou um temperinho na história, um temperinho naqueles fatos, para deixar a história mais envolvente e também para dar algumas respostas para os eventos paranormais que estavam acontecendo. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Mas o que é real? Bom, vamos lá desvendar, porque pense em uma história sinistra e cheia de controvérsias. Para quem é novo aqui, eu sou Corpino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop. E toda sexta a gente tem um encontro marcado aqui no quadro Sexta de Terror para falar sobre histórias reais e assustadoras. Essa história aconteceu em Connecticut na década de 80 com os membros da família Snedeker. Isso mesmo, o sobrenome verdadeiro da família era Snedeker e não Campbell. E sim, eles também se mudaram para morar perto do hospital porque seu filho, Philip, estava doente com linfoma. Embora toda a família tenha tido experiências paranormais durante o período em que esteve na casa, Philip foi o mais afetado, que no caso no filme é o Matt. Ele via diversos espíritos e chegou a mudar seu comportamento e se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Ele inclusive atacou a prima que morava com eles. No filme, a agressividade, alucinações e visões foram apresentadas como efeitos dos espíritos na casa. Bom, mas na vida real, tanto as alucinações como as visões não tinham uma certa explicação e o garoto recebeu um diagnóstico de esquizofrenia. Com base na agressividade, os médicos diziam que isso se devia ao tratamento que ele estava fazendo para a doença, que era, na verdade, um efeito colateral desse tratamento. Mas o que aconteceu de fato, só Deus explica. Ou melhor, só Deus sabe. Agora, investigando o que era real em relação à casa, embora os Snedekers tenham afirmado que existisse assombrações na casa, muitas controvérsias surgiram com base nisso, mas, de fato, os Snedekers contaram com a ajuda de vários investigadores de renome, como Ed e Lorraine Warren. E a propósito, vocês devem estar se perguntando quem são Ed e Lorraine Warren. E como eu penso em tudo, já tem vídeo aqui no canal falando quem são eles. Então, quando acabar esse vídeo, vai conferir os episódios 2 e 3 da Sexta de Terror. Tá pensando que é só na Marvel que as histórias estão conectadas? Bom, estão muito enganados. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só não deixa de ver esses vídeos, porque o nome dos Warren serão muito citados nas nossas Sextas de Terror. Bom, então, como eu estava dizendo, embora a família Snedeker tenha afirmado que passou por várias e várias experiências paranormais na casa, o proprietário da casa falou que isso era uma pura bobagem, que a propriedade nunca foi assombrada, nem mesmo antes de outras famílias passar por lá. E, de fato, a casa foi uma funerária na década de 80 e a família Snedeker realmente encontrou algumas fotos de mortos que passaram por lá. Mas nunca ficou comprovado nem os eventos paranormais,
nem tampouco as sessões espirituais que aconteceram na residência. Já os corpos nas paredes, por sua vez, nunca existiram. Essa parte foi apenas uma forma de Hollywood adicionar um fato mais chocante à trama. De acordo com a mãe de Philip, Carmen Snedeker, além do seu filho ter visto várias aparições, a família também foi atacada. De acordo com ela, as luzes piscaram mesmo sem haver lâmpadas nos bocais. A água que estava usando para limpar o chão ficou vermelha como sangue. E chegou ao ponto dela ter sido sufocada pela cortina do chuveiro. Que no filme isso é diferente, é a sobrinha que vivia com eles que é sufocada pela cortina. Apesar de todos esses eventos sinistros relatados pela mãe, a família morou na casa por mais de 2 anos para só então acontecer o exorcismo no local. Bom, o mais estranho de tudo isso era que Philip e seu irmão dormiam no porão da casa, que era o local onde eram expostos os caixões. Lembra que eu falei que a casa era uma funerária? E aí, gente, isso levou muitas acusações. Muitas pessoas ficaram meio que se perguntando como é que passa por tanta coisa e aí a mãe coloca os 2 filhos para dormir justamente nessa área. Estranho. Mas mesmo achando isso um pouco estranho, está longe de mim julgar. Na verdade, quantas pessoas não estão doentes por anos e demora bastante tempo para procurar a ajuda de um médico. Então, né, ninguém sabe o que de fato aconteceu naquela casa e eu não quero julgar ninguém. Lembrando que o foco desse vídeo não é te fazer acreditar em algo, nem deixar de acreditar, mas trazer informação e entretenimento. É a verdade, não minto. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder outra história assustadora. Mas se você tá achando tudo isso que tá acontecendo estranho, calma aí que essa história, o que mais tem é coisa estranha. E muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o Philip. O filme mostra o garoto Matt, no caso Philip, curando-se do câncer após sua experiência de quase morte ao tentar queimar a casa. Na vida real, o câncer entrou em remissão. O Philip fez um tratamento bem sucedido e fez com que ele levasse uma vida normal. Ele chegou a se casar e chegou também a ter 4 filhos. No entanto, gente, infelizmente a doença retornou e no ano de 2012 ele veio a óbito. E com isso entendemos que Hollywood às vezes mexe um pouquinho nas suas adaptações para deixar a história mais interessante. No entanto, né, a gente consegue ver que tem muita coisa que de fato é real na história. Bom, se você quiser se aprofundar ainda mais na história da família, existe inclusive um livro que foi feito a pedido do Ed Warren. Esse livro também serviu de base para a construção do filme. E nesse livro tem diversos relatos da família. No entanto, é importante lembrar para vocês que o autor do livro sofreu um pouquinho na criação desse livro, porque os membros da família ficavam meio que mudando seu depoimento o tempo todo. Segundo o autor, as várias vezes que ele conversou com os membros da família, o depoimento mudava toda hora. Era meio que isso, ele conversava com um membro hoje e no outro dia o membro vinha com uma outra história. Sem contar que as versões mudavam de membro para membro. Era tipo assim, eu e você passou por uma mesma coisa. E aí eu contava uma coisa e você contava outra, para você ter ideia de quão ridículo tudo estava ficando. E aí, né, ele foi levar essa situação para quem pediu o livro, que no caso foi o Ed. E aí ele meio que não estava sabendo mais o que fazer e contou toda essa situação para o Ed, que foi quem pediu o livro. O Ed, por sua vez, disse ao escritor que por mais que a família fosse meio maluca, a história de fato era uma história muito boa. E aí, né, adivinha o que foi que ele fez? O Ed disse para que o escritor escrevesse a história conforme a família fosse falando e as partes, as lacunas que ficassem na história, o escritor deixasse o mais bizarro possível e fosse meio que preenchendo e dando um sentido para aquilo. O quê? Não acredito. Então foi basicamente isso que aconteceu. O que a família não falava, as lacunas que ficavam, o escritor meio que foi colocando sentido para aquilo. Você é muito canalha! Na verdade, o Ed queria que a história fosse mais assustadora e que ela tivesse um sentido. A família meio que deixou o livro ser publicado, o Ed conversou com eles e disse que a história precisaria ser mais assustadora e que eles ficariam famosos com a publicação do livro. E disse que talvez eles ficassem tão famosos como no caso de MTV, que inclusive é o vídeo que eu trouxe semana passada. Caso você não tenha visto ainda, é esse vídeo aqui e você pode ver depois de ver esse vídeo. E aí, gente, foi uma grande bagunça de fato. Cada um dizia uma coisa. O escritor abriu a boca e disse que
O Ed pediu essas alterações e aí a família veio a público e disse que tudo foi exatamente como eles contaram. E aí, de fato, o que aconteceu, só Deus sabe. Agora me diz nos comentários se você achou que tudo isso foi uma grande farsa e qual é a sua relação com a paranormalidade. Não se esquece que toda sexta a gente tem um encontro marcado aqui para falar de histórias de terror e durante a semana ainda tem os outros vídeos do canal. Bom, e agora que tal ficar com essas histórias sinistras daqui, que são os outros episódios desse quadro. Beijos e até a próxima!